Bom dia, amados. Graça e paz, amém? Graças a Deus, muito feliz por estar aqui com vocês mais uma vez, para juntos compartilharmos a palavra de Deus, amém? Antes que eu comece aqui, eu quero parabenizar todas as mães presentes, que vocês possam cumprir o propósito de ser mãe, cumprir esse significado tão grande que essa palavrinha pequena tem, a importância que uma mãe tem para a sociedade, para a família e para a igreja, e que você, filho, possa valorizar a sua mãe, não espere perdê-la, para que você possa saber o tamanho do significado que a sua mãe tem na sua vida. Não espere perder sua mãe para você saber o tamanho do buraco que ela vai deixar no seu coração. Então, se você está presente, você é filho, não perca a oportunidade de falar para sua mãe que você a ama. Glória a Deus. Irmãos, eu quero aqui ler com vocês, eu acho que ali a mídia tem 3 textos, para que nós possamos embasar tudo aquilo que nós queremos falar com vocês hoje. Por isso eu quero que você abra os seus ouvidos e principalmente o seu coração, para que Deus possa ministrar nele. O primeiro texto é Lucas 19:9. São 3 textos, então você, se quiser só marcar para a gente não perder muito tempo. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão. Marcos 2:5 agora, né? Lucas 19:10. Pode ser esse, irmão. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, os seus pecados estão perdoados. Agora é Pedro. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Então o primeiro texto fala sobre salvação, o segundo texto fala sobre o perdão, e o terceiro texto fala sobre santificação. A mensagem que eu tenho nessa manhã, irmãos, ela está endereçada, é objetiva, a um grupo seleto de pessoas, mas acredito que para toda a igreja também. Então, se você veio aqui hoje, está aqui hoje, se você é de uma outra religião, se você nem tem religião ainda, e isso não faz diferença nenhuma para nós, o importante é que você está aqui hoje, que você veio aqui hoje. Eu digo para você uma coisa: onde Jesus chega, há um marco, há uma diferença, o antes e o depois de Jesus. Então essa mensagem é para aqueles que ainda não receberam a visita de Jesus, e também para aqueles que estão na igreja, mas por algum motivo se perderam no tempo, como filho pródigo, como o irmão mais velho, e já não sente mais a presença de Jesus. Jesus, por algum motivo, não está presente dentro de você, não porque ele se afastou de você, mas porque você, por algum motivo, se afastou dele. Você cuidou muito da obra, das coisas de Deus, é muito envolvimento com coisas materiais, com o serviço, mas acabou se afastando de Jesus, e você sente que Jesus, ele está um pouco distante de você. Essa mensagem é para você também. Eu tenho certeza que Deus, ele vai falar aquilo que eu não consegui transmitir para vocês. Jesus, ele teve um ministério na terra durante 3 anos e meio. 3 anos e meio Jesus pregou, anunciou as boas novas, e onde Jesus chegava, acontecia uma série de ocorrências. O cego enxergava, o coxo andava, o paralítico pegava a sua maca e saía andando, o surdo ouvia, o endemoniado era liberto.
e o morto ressuscitava. Onde Jesus chegava, irmão, acontecia um reboliço. As autoridades políticas, os fariseus, os escribas, os saduceus, o povo. A presença de Jesus na vida de alguém, em um ambiente, mudava totalmente. A pessoa nunca mais era a mesma a partir do momento que ela recebia a visita ilustre de Jesus. E se porventura tem alguém aqui hoje, doente, enferma, seja doença na alma ou no corpo, se Jesus chegar na tua vida, eu não tenho dúvida, meu querido, que todo o mal vai ser expelido pela autoridade da presença de Jesus. Eu não tenho dúvida. Então o tema da minha mensagem hoje é onde Jesus chega. Onde Jesus chega, tudo muda. A Bíblia diz que até a tristeza salta de alegria por causa da presença de Jesus. Mas há três coisas maiores e mais sublimes, mais gloriosas do que todas essas coisas que eu falei: do surdo ouvir, do coxo andar, do cego enxergar. São pelo menos três coisas que são características, que são sinônimo que eu e você recebemos a visita de Jesus. Pelo menos três coisas acontecem, entre outras, mais três. Primeira coisa, a salvação. Quando Jesus chega na minha e na tua vida, há salvação. A segunda coisa, perdão. E a terceira coisa, santificação. Primeira coisa, irmãos, me ajuda. A o quê? Salvação. E a segunda? E a terceira? Salvação, perdão e santificação. Essas três palavras são características que uma pessoa, ela tem Jesus na vida, ou ela recebeu a visita ilustre de Jesus. E é sobre isso que eu quero falar, porque foi isso que aconteceu comigo. Há muito tempo atrás, quando Jesus, Ele me encontrou, ou permitiu que eu encontrasse Ele, Ele me salvou. Eu estava caminhando em passos largos para o inferno, e Ele me salvou. Eu estava debaixo dos escombros do pecado, e Ele me perdoou. Eu estava vivendo uma vida profana, e Ele me santificou. Eu tenho certeza que é isso que vai acontecer com você, a partir do momento que Jesus ficar muito grande dentro de você. Mas talvez você veio aqui pela primeira vez e você fala: poxa, mas que negócio é isso de salvação? Eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém, eu não fumo, eu não bebo, eu não uso droga, sou um trabalhador. O que é isso, salvação? O princípio da salvação, irmãos, está em Efésios capítulo 2, versículo 8, é um texto áureo, um texto base. O que diz em Efésios capítulo 2, versículo 8? Vós sois salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a salvação é um favor e a graça de Deus aos homens. No processo da salvação, ou no ato da salvação, eu não faço nada. Deus não vê nada em mim que possa falar: olha, o Luiz, ele tem algumas coisas que ele merece ser salvo. Deus não vê nada na Bruna e fala: olha, ela tem algumas coisas que ela merece ser salva. Não. A salvação é a graça e o favor de Deus aos homens. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então não há nada que eu faço que possa me dar glória, para que eu possa falar ou dizer que contribuir para que Deus pudesse me salvar. Então a primeira coisa que você tem que entender nessa manhã é que a salvação é um favor de Deus aos homens. Salvação não é o homem encontrando a Deus, queridos.
O homem encontrando a Deus é religião. Quem é um homem para encontrar Deus? Domingo passado a Mariana ministrando, se eu não me engano foi ela, e ela leu um texto, que Deus ele se permite a ser encontrado pelo homem. A salvação é Deus quem encontra o homem. A religião, ela coloca uma escada e manda o homem subir até os céus para encontrar Deus, num esforço tremendo, pagando promessas, se sacrificando. O Evangelho é Deus descendo na terra, encarnado na pessoa de Jesus Cristo para encontrar o homem. É por isso que há só um Evangelho e muitas religiões que querem levar o homem a Deus. O Evangelho é Deus descendo, o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus dentro de mim. É Jesus que veio achar aquele que estava perdido, aquele que não tinha condições nenhuma na caminhada da vida de voltar para Deus, mas Jesus olha, desce e se permite a ser encontrado por você aqui nessa manhã, irmão. Então você que veio aqui convidado por alguém, achando, é mais um convite. Para você é mais um convite, mas para Deus não. Deus marcou. Deus está se permitindo a ser encontrado por você hoje. Então a salvação é um favor imerecido de Deus. Mas por que, irmãos, nós precisamos de um Salvador? Por que eu e você e toda a humanidade precisa de um Salvador? Precisamos ser salvos. Para entender um pouco desse negócio, nós temos que ir lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17. Se quiser marcar, depois vocês confirmam. Gênesis 2, 16 e 17. Quando Deus ele cria o jardim, e ele coloca ali centenas e milhares de árvores e frutos. Ele chama o homem e fala: olha, você pode comer de todos os frutos, de todas as árvores, menos da árvore que está no centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você comer, você morre. O que o homem fez? O que nós fazemos, irmãos? Deus nos dá tudo, né? Centenas e milhares de frutos, mas a gente sempre parte para o lado ilegal, para o lado obscuro, para o lado da desobediência. Então o homem vai e come do fruto da árvore. Deus tinha falado: o dia que você comer, você morre. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos 6, 23, ele fala: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Porque o pecado ele cobra. Então agora Adão, irmãos, que desobedece a Deus e come do fruto, que recebia a visita de Deus todos os dias, de tardezinha, Deus descia do céu e passeava com Adão no jardim, e era companheiro de Adão, era amigo de Adão, era o Deus de Adão, era o pai de Adão. Nesse dia, é a última vez que Adão vê a Deus. E agora Deus desce ali no jardim, não como um pai, não como um irmão, como um Deus, como um amigo, mas como um juiz, para decretar a sentença para Adão, para Eva, para a cobra e para Satanás. Então quando o homem peca, cria-se um abismo entre o homem e Deus. O homem já não tem mais acesso a Deus, há um abismo, há um muro, há um véu que desce e cobre o rosto de Deus para com o homem. O homem já não tem mais acesso a Deus por causa do pecado. Nesse momento cria-se uma dívida impagável pelo homem. Alguém teria que morrer, o inocente teria que morrer para pagar essa dívida. E quem morre? Jesus. Então é por isso que eu e você precisamos de um Salvador para nos reconciliar com o Pai. Alguém que sirva como ponte para que eu possa chegar ao Pai.
alguém que rasgue o véu de cima a baixo, para que eu possa adentrar no Santo dos Santos, alguém que seja o meu advogado, alguém que seja um link, um elo. Esse alguém é Jesus. É por isso que eu e você precisamos de um Salvador, porque alguém lá atrás pecou, alguém feriu a justiça de Deus. É por isso que precisamos de um Salvador. Mas aí fica a pergunta, então, depois de tudo isso, o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para que eu possa ser salvo? Para isso eu vou em Atos, capítulo 16. Aprendemos aqui na quinta-feira, estudando o livro de Filipenses. O Murilo trouxe bem essa passagem. Atos 16. O que eu devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas chegam na cidade de Filipos, na Europa. 2 homens, um apóstolo, um evangelista. E nessa cidade ele liberta uma endemoniada, uma mulher que tinha um espírito de adivinho. Então os seus senhores, aqueles homens que ganhavam dinheiro com essa mulher, isso está escrito em Atos 16, tá? Eles pegam Paulo e Silas, tiram a roupa deles, colocam em praça pública, humilha eles, espanca, chicoteia e manda prender, preso por amor do Evangelho. Tudo cortado, machucado, na prisão. Quando é meia-noite, os dois começam a cantar. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Quando tudo estiver dando errado, não murmura, não xinga, louve a Deus. Deus habita no meio dos louvores. Tem um salmo que fala: Deus habita no meio dos louvores. Então quando Paulo e Silas começam a cantar, o louvor sobe até os ouvidos de Deus. Então Deus, ele envia um terremoto naquela cadeia, o chão treme, as portas se abrem. Naquele momento o carcereiro olha e fala: meu Deus, os presos saíram. E ele sabia que se os presos fugissem, ele morreria. Então ele tira a espada da bainha e tenta se matar. Quando ele vai se matar, Paulo: não faça isso, meu amigo, não faça tal coisa, porque nós estamos aqui. Então o carcereiro olha, pede luz e vai até Paulo e Silas, dobra os joelhos diante de Paulo e Silas e faz a pergunta: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? No versículo 31, Paulo responde: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Então o princípio básico para que eu e você possa ser salvo, irmãos, é crer no Senhor Jesus, que você e a sua casa vai ser salvo. Crer no sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Crer que Ele é o Filho de Deus, o Salvador, o Messias, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. E fora dele não há salvação. Se você hoje crê, você é salvo. Quem diz é a Bíblia, Atos 16, 31. Então alguém pergunta: então eu não preciso cuidar do órfão, da viúva, do necessitado? Então eu não preciso fazer caridade? Então eu não preciso ajudar as pessoas na rua? A resposta é não. A sua salvação não depende de obra, não depende daquilo que você faz. Tudo isso que eu faço para o outro, para o próximo, é um extrato daquilo que eu sou. Uma vez que Deus me salvou, então eu tenho um extrato. Qual que é o meu extrato? O extrato é eu ajudar o órfão, a viúva, o necessitado, o pobre. É eu exalar amor para as pessoas. As minhas obras, irmãos, não me salvam. Estou dizendo isso porque tem religião que fala que a obra salva. A obra não salva. O que eu posso fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, irmão.
Jesus na tua vida é toda a diferença. Ele é a ponte, Ele é o elo entre você e Deus. É Ele quem paga a dívida. Primeira coisa que acontece quando Jesus chega na vida de alguém é a salvação. Segunda coisa é o perdão, irmãos. Se Jesus ele chegou na tua casa, na tua vida, tem que haver perdão. As pessoas têm que olhar para você e ver que você é uma pessoa que perdoa. É uma pessoa que não guarda rancor, que não guarda mágoa, porque isso é característica, é sinônimo de uma pessoa que recebeu Jesus. E como que acontece essa questão do perdão? O texto que nós lemos, Marcos 2,5, fala que Jesus, vendo a fé deles, ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Olha só que interessante, ao invés de Jesus olhar para o paralítico e falar assim: olha, levanta e anda, Jesus fala: os seus pecados são perdoados. Sabe por quê, irmão? Porque o propósito de Jesus aqui na terra não era curar ninguém, não é libertar ninguém, não é resolver o problema de ninguém. Jesus veio para salvar. Ele fez tudo isso para que as pessoas pudessem acreditar que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Deus conosco, o Deus Emanuel. É por isso que Ele fala: ó, os seus pecados estão perdoados. Por quê? Perdoar o pecado é maior do que mandar levantar e andar. Então na minha e na tua vida, irmãos, tem que haver perdão. Tem que haver perdão. Como é que acontece essa questão do perdão? O perdão é uma ação de Deus verticalizada aos homens. Ou seja, primeiro Deus nos perdoa numa ação verticalizada, e depois nós perdoamos os homens, numa ação horizontal. Deus me perdoa e eu perdoo os homens. E eu perdoo você, e você me perdoa. Porque eu fui perdoado, então eu consigo perdoar. O que o Pai Nosso diz? Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Mateus 6, um pouquinho na frente, alguns versículos, ele fala assim: olha, se vocês não perdoar os pecados uns dos outros, o vosso Pai que está no céu também não vai perdoar o pecado de vocês. Então perdoar, além de ser uma questão de obediência, é uma questão de inteligência. Como que você consegue orar o Pai Nosso e não perdoa o seu irmão? Perdoa os nossos pecados, Pai, assim como eu perdoo o pecado do meu irmão. Como que você consegue falar isso para Deus, se você não consegue perdoar o pecado do seu irmão? Obediência é inteligência. O perdão não é um sentimento. O irmão da célula faz mal para mim. Quem participa de célula sabe, né? É uma família. Sabe aonde que tem fofoca, irmãos? É na família. Sabe onde tem intriga? É na família. Sabe onde tem perdão? É na família. É bíblico. Quem jogou José na cova, no poço? Os irmãos. Quem quis matar Davi? O filho. Quem se rebelou contra Moisés? Arão e Miriam. Mas o perdão tem que ter em nosso meio, tem que ser característica do cristão. O perdão tem que ser característica minha e sua. Então, uma vez que Deus me perdoou, eu consigo perdoar os homens. Porque se eu não perdoar, a Bíblia diz: os meus pecados também não serão perdoados. Ah, mas esse irmão você não conhece. Esse irmão é problemático, na nossa célula já... Misericórdia, pastor. Não é a primeira vez que ele faz isso. Esse irmão não merece. Irmãos, o perdão não é para quem merece. Se ele merecesse, não era perdão, era justiça. Porque a justiça é o empate. Você dá para a pessoa o que ela merece. O perdão não, você dá para ela o que ela não merece. Então o perdão não é para quem merece. Ah, ele já fez 1, 2, 3, 7 vezes 70. O perdão é para quem não merece.
Ah, mas a minha irmã não tem jeito. Não foi a primeira vez, já faz tempo. Irmão, essa falta de perdão está te matando, está te consumindo. A amartiologia é a teologia do pecado. Se você estudar ela a fundo, você vai ver que tem algumas doenças, que são oriundas do pecado. Vou te dar exemplo para vocês. Se tem numa casa, num ambiente, tem um marido opressor, que fica falando para a mulher: ah, você não vale nada, você não presta, você é um imprestável, você não vai conseguir, você não tem profissão. Essa mágoa, sabe, essa opressão que ele impõe na mulher, cria doenças, que ela vai para o médico diagnostica ela, faz exame e não encontra a doença. Doenças oriundas do pecado, doença da alma. É por isso que Tiago fala no capítulo 5, versículo 16: perdoai uns aos outros para que vocês possam ser curados. Olha só que interessante, ele poderia falar assim, ó: perdoa uns aos outros para que vocês possam ser perdoados. Não, perdoa uns aos outros para que vocês possam ser curados. Por quê? Porque há aqui dentro uma doença que é só curada depois que você perdoa, uma mágoa que alguém carrega, que você só vai ser curado depois que você perdoar. Quando você não perdoa, irmão, você não está punindo o outro, você está punindo você mesmo. Alguém fez mal para você, alguém te caluniou, alguém te feriu, alguém passou você para trás. Quando você não libera perdão, você não está fazendo mal para ela, você não está prendendo ela, você está prendendo você. Ah, mas é difícil, irmão. Falar é fácil, mas é difícil, eu sei, irmão. Não é fácil. Não é fácil você ser humilhado, ter o seu nome na boca dos outros, ser xingada, aguentar desaforo, às vezes na porta da tua casa, de irmãos que você nem esperava. Não é fácil. Mas a Bíblia te manda hoje, Jesus te manda hoje: perdoa uns aos outros para que possam ser perdoados também. Olhe para Jesus, irmãos. Santo, puro, o Deus que se despiu, desceu na terra como um homem. Prenderam ele, tiraram a roupa dele, colocaram uma coroa de espinho com os espinhos cravados no seu crânio. Foi jogado para Pilatos, Herodes, Anás, Caifás. Os soldados batiam, colocaram uma cruz na costa dele, ele carregando, sangrando os pés, o sangue caía no chão. É por isso que a Bíblia fala: pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ele carrega ali o pecado, o peso da cruz. E o maior peso que Jesus carregou não foi a madeira, mas foi o peso do meu e do seu pecado. Foi a sua prostituição, foi o seu adultério, foi o seu orgulho. Na cruz ele está com sede, ora sem tomar água, me dá água. Então pega vinagre e dá para ele. Jesus lá morrendo na cruz, perto da sua morte, vem um soldado, pega uma espada e fura o seu lado. Não pense que ele era Deus, não sentia, não, ele era homem, ele sentia dor. Ele vira para o lado e fala: Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Agora eu e você, porque o irmão falou mal de mim, eu fico segurando, eu fico com ranço, e isso está te matando, meu querido. Isso está deixando você de crescer. O outro está vivendo, o outro às vezes nem sabe que você tem alguma coisa contra ele, mas isso está prendendo você. Deus quer trabalhar na tua vida, Deus quer fazer você evoluir, você crescer, você andar, mas você não passou na prova, irmão. Quando a gente não passa na prova, não tem como ir mais longe. Você não passou na prova. Que Deus hoje, que não fique só em palavras, mas o Espírito Santo, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Que o Espírito Santo que está dentro de você, que eu creio, ele possa ministrar em você, e você possa liberar perdão, você possa conseguir perdoar, para que você possa crescer, para que Deus possa compartilhar coisas novas na sua vida, para que você possa entrar em lugares que você nunca entrou,
para que a sua vida ministerial, a sua vida espiritual cresça. Então, o perdão é uma característica da pessoa que recebeu a presença de Jesus. Perdão não é um pedido de desculpa. Eu peço desculpa quando eu esbarro em alguém, tropeço, me desculpa, meu irmão. Perdão é algo que vem da alma. Tem alguma coisa ferida aqui dentro, alguma coisa machucada aqui dentro. Então, se você quer ser curado dessa doença hoje, perdoa. Não há outro caminho para nós, irmãos. Não há outro caminho para nós. E pode ter certeza, as pessoas que vão te ferir, que vão te magoar, não são as pessoas que estão longe, são as pessoas que estão perto. E através do teu amor, do teu perdão, essas pessoas vão se achegar a Deus, vão olhar para você e falar: ela tinha todos os motivos para não perdoar, para ficar com raiva de mim, para não conversar mais comigo, porque eu fiz algo grave contra ela, mas ela me perdoou. Fazendo isso, as pessoas vão ver Cristo em você, na tua vida. Termina essa passagem do perdão contando para vocês uma reflexão. Há muito tempo atrás, na época do faroeste, onde as leis eram os homens quem faziam, e numa cidade, um jovem, ele cometeu um crime, e esse jovem foi preso e foi condenado à morte. Mas os moradores da cidade enviaram carta para o governador, pedindo que ele perdoasse aquele jovem, pedindo que ele pudesse perdoar aquele menino. Então o governador pensa: olha, eu vou perdoar esse rapaz, mas eu quero conhecer ele. Então o governador, ele se veste como um pastor, pega uma Bíblia, coloca a declaração de perdão, a carta de perdão dentro da Bíblia, coloca uma gravata e vai visitar esse rapaz na cadeia. Chegando na cadeia, ele fala: ô jovem, eu trouxe algo para você, e mostra a Bíblia, tem algo aqui dentro para você. Esse jovem começa a xingar: não, vai para lá, eu não quero nada de vocês, some para lá. E começa a cuspir e tacar as coisas nesse pastor, que na realidade era o governador. E esse pastor insiste: jovem, eu tenho algo para você bom aqui dentro. Não, eu não quero, some da minha frente. Some na minha frente, eu vou morrer, eu não quero isso, vai. E começou a tirar objetos nele. Então o governador, para sua segurança, sai. O carcereiro chega e fala: louco, aquele que você viu, que você pensava que era pastor, não era um pastor, era o governador. E dentro da Bíblia estava a sua carta de perdão. Alguns dias depois, esse rapaz está na forca, prestes a morrer. Então ele fala: me dá a última palavra. Ele fala: olha, eu quero falar alguma coisa para vocês. Daqui a alguns minutos eu vou morrer. Mas eu vou morrer não pelo crime que eu cometi, mas pelo perdão que eu recusei. Então o perdão, irmãos, a falta de perdão, ela pode te matar. Pensa nisso. Não diz respeito a você, a Ele, a tudo que Ele fez por você. Ele te perdoou quantas vezes? 1, 2, 3. Continua te perdoando ainda. Então deixa o ego de lado, o orgulho de lado, e perdoe. Nós não temos outra saída. Se você um dia escolheu seguir Jesus, aquele que quer me seguir, pegue a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. Você está seguindo Cristo.
E o caminho de Jesus tem humilhação, tem perdão, tem cura, tem libertação, tem renúncia. O caminho de Jesus não tem um ego, não tem um super ego. O caminho de Jesus é a cruz. Se você quer me seguir, olha só, não é obrigado, mas se você quer me seguir, se você de fato nasceu de novo, pegue a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. Eu faço uma alegoria, irmãos, ou um paralelo, com uma mulher, uma jovem, que ela tem um desejo de ser mãe. Ela nunca foi mãe, mas ela quer ser mãe. Eu pergunto para você, se tem alguém aqui hoje, ou alguém que vai ouvir esse vídeo através da rede social, você que quer ser mãe, você está disposta a pagar o preço? Subiu uma mãe aqui agora, né? Nasce um filho, nasce uma mãe. Você está disposta a pagar o preço? Você quer ser mãe? Você quer seguir esse caminho de mãe? Estou fazendo um paralelo com quer seguir Jesus. Quer seguir esse caminho de ser mãe? Você está disposta a você acordar no outro dia e ver algumas marcas? Estria, celulite, varize. Você está disposta a ver o seu corpo? Cuidado com a expressão. Transformado por causa do seu filho? Se você não está disposto, irmão, então não adianta. Você está disposto a renunciar a si mesmo, o teu orgulho, o teu ego, a tua vaidade, para seguir a Cristo? Se não está disposto, não adianta. Você vai ser um mero espectador da palavra. Mas se você está disposto, eu te garanto, Deus tem coisas grandes para a tua vida, coisas lindas, coisas que você não imagina, que está travado. Sabe aquele processo travado? Você tem que chamar o Murilo para destravar. Sabe aquele processo lá que o juiz não assina? Não vou assinar há anos. É você com Deus, meu irmão. Estou tentando te ajudar aqui em cima. Está travado por um negocinho de nada. Mas não, eu não vou soltar, o meu ego é maior, o meu orgulho é maior. E Deus fala: solta, minha filha, eu tenho coisa grande lá na frente para você. Eu tenho projeto com você, meu Deus. E os anjos olhando do céu e falam: vai, Deus tem coisa grande para você. Você fica amarrado aí no orgulho. Há quanto tempo na vaidade? Não perdoa. Terceira coisa que acontece, queridos, é a santificação. Santificação é uma característica de uma pessoa que recebeu Jesus. Não tem como uma pessoa que recebeu a presença de Jesus, ela não, pelo menos, começar o processo de santificação. Irmão, essas coisas que eu estou falando aqui, são coisas que eu aprendi aqui no Fundamentos, tá? A igreja, Amor e Graça, quando você quer fazer parte da igreja, você passa pelo Fundamentos, 4 semanas, 4, né, pastor? 2 horas por semana. Então tudo isso aqui é falado no Fundamentos. Então, a santificação é uma característica de alguém que conheceu Jesus, que tem Jesus, e não é algo opcional, ou também é algo opcional. Tem muitas pessoas que estão na igreja e nunca iniciaram um processo de santificação. Enquanto a salvação, ela é um ato, Deus te salva e pronto, acabou. A santificação é um processo. Dia após dia, após dia, após dia, após dia. É um processo que não acaba nesse mundo. Enquanto você estiver com esse corpo terreno, você vai ter que continuar o caminho da santificação. E o que é santificação? O conceito de santificação. Algumas pessoas acham que santificação é o homem simplesmente se afastar do pecado. Então eu vou me afastar do pecado. Então não roubo mais, não mato mais, não adultero, não falo palavrão. E a santificação não é isso e não é só isso. Porque isso algumas religiões faz. O islamismo, por exemplo, não o islamismo radical, mas o islamismo mesmo.
o judaísmo, o hinduísmo, o budismo, eles pregam tudo isso, irmãos. A pessoa, ela tem uma disciplina, ela para de, se roubava não rouba mais, se matava não mata mais, ela tem uma disciplina. Santificação não é só isso. Santificação é você se afastar do pecado, se aproximar de Deus, chegar perto dele, porque ele é santo, ele é a santidade. Então eu vou começar a ser santo, não só se afastando do pecado, é se aproximando de Deus. E como eu me aproximo de Deus? Tem um versículo que fala: Senhor, santifica os teus filhos, santifica-os na verdade, a verdade é a tua palavra. Então eu me santifico fazendo o quê? Conhecendo a Deus, lendo a Bíblia. Mas eu não sei ler. Ouve. Ah, mas eu não escuto. Vê. É assim que eu me aproximo de Deus. É orando, é levantando para orar, é jejuando. Tem duas vertentes, irmãos, no meio evangélico que fala sobre santificação. E eu gosto dessa do Augusto Nicodemos. Tem uma vertente que fala que a santificação, ela depende de Deus. Ela depende de Deus somente. Usa o texto de Filipenses capítulo 2. Eles usam capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Então essa vertente, essa linha teológica acha que é Deus. A santificação é um processo que só Deus pode fazer. É porque Ele opera tanto o querer como o efetuar. Há uma outra vertente que fala que não, a santificação é do homem, é só o homem. Enquanto a salvação é de Deus, a salvação é uma prerrogativa de Deus, a santificação é do homem, é o homem que se santifica sozinho. E eles usam um versículo que tem em Hebreus que fala que para nós dar manutenção na nossa salvação com empenho, com determinação, com força. Aí Augusto de Nicodemos, ele fala que nem um extremo e nem um outro extremo. Todos os extremos, irmãos, na verdade, não é bom. Então não é somente Deus que opera em mim, que faz em mim tudo o que eu preciso para me santificar. E não é somente o homem, porque o homem não tem condições nenhuma. Então nós entendemos que o que? O homem dá uma resposta daquilo que Deus fez. Os frutos do Espírito lá em Gálatas são frutos que mostram a santificação do homem. E quem colocou o Espírito no homem? Deus. Quem que te impulsiona, quem que te motiva a orar? Deus. Mas quem que dobra o joelho? O homem. Quem que fala, meu filho, jejua, sacrifica essa carne, o Espírito toca em você para jejuar. Mas quem decide jejuar? O homem. Quem fala, meu filho, me conheça aqui, leia a Bíblia, leia a minha palavra? Deus. Mas quem abre a Bíblia e debruça diante dela e fica horas lendo? O homem. Então, enquanto a salvação depende de Deus, a santificação depende do homem também. É uma resposta que o homem dá a tudo aquilo que Deus fez na vida dele. É que a santificação é um caminho que a maioria não quer seguir, né, irmãos? A maioria das pessoas não quer seguir esse caminho, não quer se santificar. Algumas pessoas pensam que se santificar, eu não vou mais na praia. Olha só a mentalidade. Eu não vou na praia mais. Eu não vou mais usar biquíni nem sunga. Eu não vou no shopping mais. Eu não vou jogar mais futebol. Santificar não é isso, irmãos. Santificar é você primeiro se afastar do pecado e se aproximar de Deus. Segundo, não é o ambiente que te orienta, que te coloca limite para você santificar. Não. José estava no Egito, terra de vários deuses, povo profano, idólatra, mas mesmo assim José foi santo. O Egito não impediu com que José pudesse se ser separado para Deus. Babilônia não impediu que Daniel se santificasse para Deus. Então talvez você trabalhe num ambiente difícil, profano, pessoas ímpias,
de outras religiões, mas o ambiente não pode impedir que você seja santo. José foi santo em meio ao pecado, Daniel foi santo em meio ao pecado. Não é o ambiente que faz o homem, é o homem quem faz o ambiente. Ofni e Finéias, filho do sacerdote Arão, dentro do templo, criado dentro da igreja, desde pequeno, ofereceram sangue estranho para Deus, morreram na hora. Não é o ambiente, irmãos, que vai fazer com que você seja santo ou não seja santo. Então a santificação, ela depende de você. Para encerrar, irmãos, já passei do perdão, mas se a banda quiser subir, os irmãos, o Senhor está me motivando a falar mais alguma coisa sobre perdão. Talvez seja com você, meu irmão. Aí eu já me encerro a minha fala. Enquanto o amor de Deus, ele é incondicional, ou seja, Deus te ama, apesar de, Daniel, Deus te ama, não depende do que você é. Você pode ser o maior traficante, o maior bandido, o maior ladrão, Deus te ama. O amor de Deus é incondicional, irmãos. Não depende do que você é, do que você faz. Ele te ama. Não há nada que você possa fazer com que faça que Deus te ame mais, ou que Deus te ame menos. Você pode ter acordado de manhã, cometido um pecado, sei lá, e está aqui. Isso não mudou o amor de Deus por você. Deus te ama. Agora o perdão não. Enquanto o amor de Deus ele é condicional, o perdão ele é condicionado ao arrependimento. Deus só me perdoa e te perdoa se eu se arrepender, se você se arrepender. Então nessa manhã, que você pense com carinho, irmão. É o Espírito que está falando com você. Deus tem coisas grandes para a sua vida. Amém? Eu quero orar por você. Se você puder ficar de pé. Coloque a mão no seu coração. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, o Senhor sabe, Pai, o quanto é uma pessoa ser humilhada, ser maltratada, Pai, ter o nome dela na boca dos outros, ser caluniada, porque o Senhor viveu tudo isso, Senhor. Meu Deus, eu sei que aqui tem pessoas, Pai, que passaram por isso, sofreram humilhação, tiveram um nome exposto, a vida dela exposta para os outros, e isso causou uma dor, uma angústia no coração, uma ferida. Meu Deus, quem pode curar essa ferida, Pai, a não ser o Senhor, a não ser o Teu Espírito Santo, ó Deus, que está aqui nessa manhã. Então, Pai, visita essa mulher, este homem, Deus, e ajuda ela a perdoar, Pai. Ela não perdoa nem porque ela não quer, Senhor, talvez, é porque ela não consegue, Pai, olhar para o outro, ela não consegue. Então que nessa manhã o Senhor possa ministrar, Senhor, aonde estiver uma vida, uma alma, Pai, que tenha vontade, ó Deus, de seguir o Senhor, de andar nos seus caminhos, e quer hoje perdoar, que o Senhor possa ajudá-la, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus.